Olá a todos, um bom início de tarde, são 12 horas e 12 minutos pela emissora mais popular do nosso querido estado, a nossa Band Amazonas. Desejamos a todos uma feliz quarta-feira, você que nos acompanha na capital amazonense, aqui em Manaus, como você também aos nossos amigos do interior. Meu muito obrigado. Olha, quarta-feira eu sempre costumo falar, né? Quarta-feira nós estamos aí no meio da semana, não é isso? No meio da semana, portanto... A distância entre você desistir dos seus projetos e retornar, ou simplesmente você ter mais fé, força de vontade, seguir em frente e conseguir sucesso, é a mesma. E eu falo isso todas as quarta-feiras nas minhas redes sociais e as pessoas a qual a gente tem oportunidade. Não desista, desistir nunca. Afinal, somos brasileiros e brasileiro luta até o fim, não é verdade? E já dizia minha saudosa mãezinha, é que no fim tudo acaba bem. Se não está bem, é porque não é o fim. Portanto, sejam todos bem-vindos. Você também acompanha toda a programação da Band Amazonas, aí através das redes sociais, nosso canal oficial no YouTube, youtube.com/Band Amazonas. Não só o Exija Seus Direitos, como toda a programação da emissora mais popular do nosso querido estado. Mais uma vez, sejam bem-vindos. No ar, Exija Seus Direitos. Olha, são 12 horas e 13 minutos e já vamos trazer notícia para você. O Departamento de Investigação sobre Narcóticos, né? Hoje prendeu em uma casa aqui na capital, aqui em Manaus, mais de meia tonelada de maconha do tipo skunk, que veio do município de Japurá, que fica distante a mais de 650 quilômetros aqui da capital. A Flávia Moura tem os detalhes. Coloca aqui pra gente. A droga foi apreendida em uma residência no conjunto Vila Marinho, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Pedro Galvão de Matos, de 58 anos, e Bruno Corrêa dos Santos, de 24, estavam no local e foram presos. Encontramos a droga que estava acondicionada no quintal, em sacolas, aquelas sacolas coloridas de lá da Colômbia. Essa droga estava guardada numa área de mata, isolada ali fora da casa. Foi constatado ali no momento que tinha uma grande quantidade de entorpecente e que com certeza era a droga que estávamos investigando. As investigações duraram 10 dias. As equipes do Departamento de Investigação sobre Narcóticos receberam informações de que uma grande quantidade de drogas viria do município Japurá, distante a 664 quilômetros da capital. Fizemos uma barreira fluvial em conjunto com a Deflu e Grupo Fera. Foi montado todo fim de semana uma barreira para aguardar esse entorpecente passar e fazer a interceptação no rio. Mas devido à cheia dos rios, tem muitos furos e paranás, não tivemos êxito, perdemos a embarcação que vinha com essa droga. Mas ontem o departamento conseguiu levantar o local na Vila Marinho, onde possivelmente estaria esse entorpecente. Segundo a Polícia Civil, até agora já foram apreendidas 2 toneladas e 100 de drogas, todas vindas do município de Japurá. Em janeiro de 2017, equipes do DENARC e do Grupo Fera apreenderam 1 tonelada de maconha tipo skunk. Em fevereiro, mais 500. E agora, meia tonelada, avaliada em 2,5 milhões de reais. Nós estamos agora no mês de maio e nós já ultrapassamos a quantidade do ano passado, né? No ano de 2016 nós chegamos ao final com 2 toneladas e agora em maio nós já estamos com 2 toneladas e 100. Então os recordes aqui do departamento já foram batidos. Pedro e Bruno não tinham passagens pela polícia. Eles foram encaminhados à audiência de custódia no Fórum Ministro Enoque Reis, Zona Sul de Manaus. Olha, complicado, hein? Meia tonelada, meu amigo. 500 é muita coisa. Você veja só que essa droga que você acompanha no telão aqui da Band é do tipo skunk e é considerada a pior das piores do que você possa imaginar de droga. Porque ela já é feita de tudo que é porcaria, mas tudo que é realmente, tudo que faz mal à saúde do cidadão. E do jeito que ela veio, inclusive na matéria você viu aí, pelas embalagens, pelos sacos, aquela coisa toda, possivelmente tenha vindo de fora do país, né? Tem entrado aí pelas nossas fronteiras, e a gente sempre fala isso aqui, é complicado, as nossas fronteiras, nós temos a tríplice fronteira aqui, como a gente conhece, então é complicado, Colômbia ali, vem muita droga de lá. A nossa extensão de fronteira é muito longa, então mesmo lá a Polícia Federal, o Exército, até mesmo a Polícia Militar, Polícia Civil fazendo esse trabalho, ainda entra muita droga. E a gente sempre chama atenção, que você viu aí na brilhante matéria da Flávia,
Você viu, 2 pessoas, inclusive essas pessoas não tinham passagem na polícia, são pessoas que ainda se iludem com aquela questão do dinheiro fácil. Mas tem gente que ainda acha que o dinheiro é fácil, não adianta. Então são pessoas que a gente é acostumado a chamar, inclusive no mundo do crime aí, como mulas. São pessoas que às vezes se iludem, às vezes 500, 1.000, 2.000 reais, a pessoa se ilude aí com esse valor e aí diz, não, vai, vamos lá. E muitas delas às vezes até conseguem, inclusive, chegar com essa droga no destino. Mas aí a polícia agora que vem fazendo um trabalho maravilhoso, você viu aí a delegada, a brilhante delegada, ela disse que, olha, nós estamos o quê? Nós estamos ainda no mês de maio. E o número de drogas já presa, né? Ou seja, nesse ano, já ultrapassa durante todo o ano de 2016, ou seja, do ano passado. Você veja só como é que é a audácia, então, dessas pessoas. O consumo vem aumentando ano após ano. E é claro também que esse trabalho da polícia, é bom a gente salientar isso aqui, para que toda a população, a todos que acompanham aqui o programa Exige Seu Direito, isso tudo também é graças à informação. Então hoje, parece-me que os pais, né, de família, a mãe, o pai, o responsável, que tem uma criança, um jovem, um adolescente, ele está começando a entender que a droga, se ela entrar no anseio da sua família, vai destruir lares. E nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum responsável por uma criança, por um jovem, por um adolescente, quer o mal para si ou para sua família, principalmente para os seus filhos. Então estou começando a entender, sabe, quando começa a ouvir alguma coisa, principalmente no interior, eles estão ligando para a polícia, estão denunciando, não precisa, inclusive, você se identificar, e aí a polícia vai seguindo através dessas informações, vão fazendo investigações até chegar e constatar que realmente pode ser que está entrando ou não drogas em determinada cidade. E o nosso município é complicado, já falei isso aqui também várias vezes. Sabe, a gente tinha, acho que até ano passado eu falava que, olha, a droga vem toda de fora, mas infelizmente nós já vimos e sabemos também que tem pessoas dentro do estado do Amazonas que já começaram a produzir droga. Então é importante que a gente tenha sempre o apoio da população. Não é uma guerra do governo federal, do governo do estado, não é uma guerra da Polícia Federal, do Exército, da Polícia Militar. É uma guerra de toda a sociedade. Todos nós somos responsáveis. Então é importante cada um fazer a parte que nos cabe. Olha, já são 12 horas e 19 minutos. A gente está falando diariamente aqui, inclusive no Jornal da Band. Você vem acompanhando também, né, no nosso Band Cidade. A questão da cheia é preocupante. Então, com a cheia do Rio Negro em Manaus, a circulação de pequenas embarcações aumenta, principalmente nos fins de semana. E as autoridades estão, inclusive, preocupadas já com os serviços feitos por barqueiros clandestinos. Nós falamos semana passada aqui do acidente, uma mulher de 23 anos e o filho dela, de apenas 3 anos, que foram vítimas de uma colisão entre 2 lanchas. Há mais de uma semana eu falei isso aqui. E, inclusive, essas 2 pessoas ainda, ou seja, a mãe e a criança, ainda seguem desaparecidos. O Tiago Gonçalves tem os detalhes. Coloca aqui pra gente. Na orla da cidade, a circulação de botes é intensa. Muitos também ficam ancorados de forma improvisada na área do porto da Manaus Moderna. E foi nas proximidades que uma mulher de 23 anos e o filho dela, de apenas 3 anos de idade, foram vítimas de um acidente e seguem desaparecidos há mais de uma semana. Após a colisão de 2 lanchas, todas as buscas realizadas foram encerradas sem êxito. Na cheia do Rio Negro em Manaus, aumenta o risco de acidentes com pequenas embarcações e até mortes por afogamento em ocorrências que, em boa parte dos casos, acontecem devido à falta de cuidados na navegação. Nestas situações, a chance de o passageiro sobreviver é mínima, segundo o Corpo de Bombeiros. Quando se trata de colisão de embarcações, depende muito do local onde aconteceu essa colisão e como as pessoas venham ficar depois dessa colisão. Às vezes a pessoa de repente quebra um membro superior ou inferior. Em mais de 90% dos casos, as vítimas são resgatadas sem vida. Como aconteceu agora aqui em Manaus, essa colisão que houve, até então o resultado não foi bom.
bom devido à distância, ao horário, né? A profundidade, a correnteza da água. Tudo envolve essa questão da pessoa sobreviver ou não numa colisão no meio líquido. As pequenas embarcações também deixam as marinas carregadas de pessoas, incluindo as crianças, e o risco é ainda maior. Os próprios adultos acabam sendo imprudentes, sem o uso de coletes salva-vidas. O colete dá uma flutuabilidade, dá uma sobrevida à pessoa. Ela pode cair por diversas razões e motivos. Então aquela flutuabilidade ali pode ser suficiente para que alguém que esteja passando próximo chegue a ela e faça então um resgate. A gente observa muito pessoas com embarcações pequenas carregando carga juntamente com pessoas, crianças no colo, crianças soltas na embarcação. O capitão dos portos da Amazônia Ocidental ainda orienta a população para ajudar nas ações necessárias para coibir as irregularidades por parte de barqueiros. Fica cooptando, ou embarcando turistas que não tem noção nenhuma, não sabe se aquele condutor está habilitado, ela quer conhecer, ela quer ver uma aventura, ela quer ter noção, quer navegar, e aí ela embarca efetivamente numa canoa furada. Olha, primeiramente eu gostaria de até deixar bem claro assim que a gente não tem nada contra o trabalhador, a pessoa que de alguma forma tenta trazer o sustento para sua casa. Eu acho que não é esse o pensamento. A gente fala aqui diariamente, a nossa preocupação, acima de tudo, é com a qualidade de vida, é com a segurança das pessoas. Então você viu aí até a preocupação, do capitão aí, ele falando a respeito disso. Quando eu falo que a informação, ela abre os horizontes das pessoas, tá aí mais um grande argumento que a gente fala sobre isso, a questão da educação e o conhecimento. Muitas pessoas, por ingenuidade, por não ter um entendimento, acabam, por exemplo, sofrendo acidentes porque esquecem, a priori, de se preocupar com a própria segurança. Então, se você vai fazer aí, você vai utilizar aí o que a gente chama isso aí no interior, eu conheço muito interior, que a gente chama esses barquinhos aí de catraia, Lá no sul, catraia é outra coisa, tem outro significado, mas para cá, catraia são essas pequenas embarcações, essa canoazinha que tem um motorzinho ali, um rabetinha. E a gente sabe que é mais barato, aquela coisa toda, mas as pessoas precisam se preocupar também com a sua segurança. Então não custa nada você perguntar da pessoa, o senhor tem um colete aí, cadê o colete salva-vida? Além de a gente saber também se esse transporte ele é clandestino, ou seja, ele não está regulamentado. Então isso tudo é uma preocupação que nós temos com o ser humano, acima de tudo. Então você que é cidadão, você é cidadã, não custa nada você pelo menos perguntar, você tem um colete aí, você está ok? Ah, não está? Não, então eu vou com outro ali, porque o rapaz já vai dizer aí, a questão da concorrência. Não, olha, aqui tem um colete, eu estou credenciado, tudinho direitinho. Então a gente tem que procurar realmente o melhor para nós. Semana passada eu falei sobre essa questão daquele terrível acidente que aconteceu, um choque entre duas embarcações. Você viu aí a mãe e a criança, e uma semana já se passou e ninguém sabe. Ninguém tem nenhuma notícia, nenhuma informação. É lamentável isso daí. 12h27, uma visita técnica foi realizada na manhã de ontem no corredor ecológico do Mindu, zona norte aqui de Manaus. As obras foram retomadas e a finalidade é concluir mais um trecho de 2 quilômetros. A Flávia Moura mostrou serviço, está trabalhando direto. Coloca na tela aqui pra gente. O corredor ecológico do Mindu, localizado no bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, irá receber nos próximos dias a continuação das obras de revitalização por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A obra está orçada em 120 milhões de reais, sendo 100 milhões financiados pela Caixa Econômica Federal. Estamos entrando num processo licitatório para nós termos uma empresa que realmente leve a cabo todo esse desafio. E, ao fim disso, nós teremos uma cidade mudada por onde passa essa obra do corredor do Mindu, que depois vai bater lá nas portas da Djalma Batista, ela vai bater, se Deus quiser, ali por trás do Milênio. É uma obra que mexe com a cidade, aumenta a qualidade, valoriza os imóveis de quem mora aqui e vai, sinceramente, fazer muito bem a qualidade de vida da maioria esmagadora de pessoas de bem que residem aqui
nessas imediações. Até agora, 800 metros de via asfáltica foram concluídos. Nessa nova etapa, serão finalizados mais 2 quilômetros e 200 metros, além de sarjeta e meio-fio. Segundo o secretário responsável pela infraestrutura do município, 419 residências já foram desapropriadas e 404 estão no processo de desapropriação. Para que a gente faça a desapropriação das casas que precisam sair desta área, são aproximadamente 104 casas. Nós temos problemas graves aqui, muitas vezes a gente consegue promover a desapropriação, faz a demolição, depois as famílias acabam voltando. Nós temos um problema intenso aqui que nós vamos conclamar o governo do estado do Amazonas a nos ajudar. A previsão é que até fevereiro de 2018 as obras no corredor ecológico do Mindu sejam concluídas. Essa obra que é uma obra extremamente importante para a cidade de Manaus e nós haveremos de fazer isso em parceria com a Caixa Econômica Federal para que no curtíssimo espaço de tempo a gente possa dar à cidade de Manaus essa obra e, acima de tudo, concretizar um sonho de todos os moradores dessa área, que é melhorar a qualidade de vida no entorno do Igarapé do Mindu. Ainda, de acordo com o secretário, as próximas ações de infraestrutura em Manaus, como serviços de tapa-buracos, poderão contar com a ajuda das Forças Armadas. Segunda-feira, às 10 horas da manhã, eu e o prefeito, nós teremos uma reunião com o general Mioto para que a gente possa conclamar também o Exército Brasileiro com a sua expertise, com o seu know-how, com a sua experiência e também com o seu profissionalismo, aliar o Exército Brasileiro à administração direta da Prefeitura Municipal de Manaus. Olha, uma obra de vital importância para a cidade de Manaus, viu? De vital importância para a obra de Manaus. Realmente a situação aí é complicada e existe agora essa parceria. Inclusive também eu quero até parabenizar a vice-prefeito e secretário também, né? Aí o Marcos Rota, porque eu estava lendo bastante sobre ontem, vários noticiários sobre essa questão de ele buscar parcerias, inclusive na qualidade do asfalto, que muita gente reclama muito da qualidade do asfalto da nossa capital, não é verdade? E ele também sempre reclamou, inclusive uma preocupação dele. Ele está buscando parcerias tanto com o Exército e até mesmo com a Universidade Federal do Amazonas, porque já está se estudando aí, inclusive também, né, um tipo de asfalto aí, uma camada asfáltica que venha realmente resolver, ou seja, né, aquela que você coloca hoje, daqui uma semana já não está mais prestando. Então, parabéns aí por essa iniciativa, a gente torce realmente que venha dar certo. A gente sempre torce, na verdade, porque Manaus melhore a cada dia. A gente tem que torcer realmente por essa qualidade de vida que o povo de Manaus, que o povo do estado do Amazonas merece. Olha, são 12 horas e 31 minutos. Agora tem uma notícia aqui preocupante. Aumentou o número de assaltos a ônibus do transporte coletivo na capital. De acordo com o Sinetran, viu? As informações foram inclusive do Sinetran. Só nos primeiros 4 meses do ano foram registrados 1.120 assaltos. 1.120 assaltos. É um crescimento de nada mais nada menos aí de quase 25% em relação ao período do ano passado. A Gabriela Moreno tem os detalhes. Coloca aqui pra gente. Cerca de 10 assaltos a coletivos são cometidos todos os dias em Manaus. E a população se sente refém dessa situação. Toda vez que a gente vai ter que estar se escondendo, segurança é essa que não tem. Nervoso, com medo de pegar o ônibus agora, que não tem segurança. Nem não pode mandar com nada dentro de ônibus, não. Porque o assalto tá demais mesmo, não para mesmo, não. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, de janeiro a abril deste ano, foram registrados mais de 1.100 assaltos a coletivos. No mesmo período do ano passado, o número foi menor. 841 assaltos. Só este ano, o prejuízo já passa de R$325 mil. O número de assaltos aumentou em 24,9%. O Sinetran acredita que esses assaltos estão relacionados ao dinheiro que ficam nos caixas das catracas. A emissão do cartão Passa Fácil é uma alternativa indicada pelos empresários para minimizar essas ocorrências de assaltos. É acabar com o uso do dinheiro na catraca, ou seja, utilizar apenas o cartão eletrônico, porque está comprovado que o chamariz para esse tipo de ocorrência é o dinheiro em espécie que está ali de posse do cobrador. O cartão cidadão ou Passa Fácil pode ser emitido em qualquer uma das unidades de atendimento do Sinetran. Olha, a gente viu essa questão da preocupação. Você que acompanha aqui o programa Exija Seu Direito, você que me acompanha diariamente aqui na Band,
Eu venho falando aqui diariamente sobre essa questão, a falta de respeito com o cidadão. E a gente viu aí nessa matéria, é cada um defendendo o seu, né? A gente entende que realmente eu acho, inclusive, um bom projeto essa questão de acabar com o dinheiro, acabar com essa circulação de dinheiro no transporte coletivo. Só que hoje em dia, se a gente for ver também essa questão dos assaltos aí, não é só o dinheiro no transporte coletivo que chama a atenção dos bandidos, não. É a população, é o cidadão que diariamente é furtado dentro dos ônibus. Inclusive, eu falei isso há um mês e venho falando, eu acho que está mais do que na hora de sentar o PROCON do município, o PROCON do estado, o Ministério Público do município do estado, a própria OAB que tem trabalhos coletivos, que entra com ação coletiva. Por quê, Sabadini? Porque você já prestou atenção que o cidadão, ele vai lá, ele paga uma tarifa que ele acha caro, ele reclama porque não tem um produto de qualidade, que é a prestação de serviço, e muitas das vezes ainda é humilhado porque é assaltado, e se não tiver um celular bom de qualidade, ainda leva porrada. Essa que é a grande verdade. E aí essas pessoas vão buscar auxílio a quem e aonde? O Código de Defesa do Consumidor, inclusive, é bem claro que fala da questão da segurança. Primeiro que esse negócio de dizer que transporte público, ou transporte coletivo público, ou transporte público coletivo, isso aí, mas não entra na minha cabeça. Eu já falei aqui que público para mim é onde você tem o direito de ir e vir sem pagar. A calçada é pública, você vai lá. Você por acaso, se você não estiver dentro do que diz a lei, você vai andar de graça no transporte público, você tem que pagar a sua tarifa, tem que pagar a passagem. Então se você está pagando, você é um cliente. Se você é um cliente, você tem que cobrar serviço de qualidade. Essa que é a grande verdade. E a segurança está, sim, inclusa dentro do Código de Defesa do Consumidor. E não sou eu que estou fazendo lei, não. A lei está lá, ela existe há mais de 22 anos. Então a pessoa vê esses dados aí, fora as pessoas que são assaltadas e ainda não vão na delegacia. Eu já, inclusive, já recomendei aqui, eu já falei. Olha, se você, infelizmente, passa por isso, uma situação dessa, é assaltada, vá na delegacia. Se você tiver pessoas para testemunhar, melhor ainda. E entre com ação pedindo danos morais e indenização. Tem que acabar esse negócio. Alguém tem que assumir a responsabilidade. Porque só ganhar não dá. Essa conversa fiada aí também de dizer que, olha, o que entra, a despesa é maior do que entra, também não existe. Se fosse por aí, já tinham ido embora e estavam outras empresas. Então está na hora também de a gente, brincadeira tem limite. E eu, sinceramente, como cidadão, como formador de opinião, eu vejo que as pessoas estão brincando com o cidadão que diariamente já é massacrado, é amassado dentro de um ônibus, ainda tem o transtorno psicológico. Não sabe se vai ou não ser assaltado. Essa brincadeira tem que acabar. 12 horas e 36 minutos, eu vou de intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto. De volta aqui com o programa Exija Seus Direitos, pela Band Amazonas. Obrigado a você que já está conosco desde o início do programa, você da capital, você do interior, que a gente sempre fala aqui, porque eu quero agradecer, inclusive, as pessoas que estão comentando, compartilhando, interagindo conosco através das redes sociais, o canal oficial da Band Amazonas, no youtube.com/Band Amazonas. Não só o programa Exija Seu Direito, mas toda a programação da emissora está aí, ó, a um clique de você. Então, é importante você comentar, compartilhar, interagir conosco e nos ajudar a fazer um programa, né, diferenciado todos os dias. Eu boa tarde agora para o meu grande amigo, né, ele que comanda aí o Armazém Paraíba. Cadê o Reinaldo? O Reinaldo tá aí não? Ah, tá chegando? Tá bom. Ah, tá beleza então. Olha, então, vamos fazer o seguinte, deixa eu falar logo daquela matéria, a gente falou antes do intervalo comercial sobre a questão da enchente, né? E eu quero voltar a esse assunto porque a cheia do Rio Negro, ela já diminuiu de intensidade, mas todos os dias são registrados de 1 a 2 centímetros ainda mais. A cota de emergência de 28 metros e 94 centímetros deve ser alcançada ainda esta semana e nas áreas alagadas o cenário é preocupante. Se não me falha a memória, o Oreste, ele fez a reportagem, ele traz pra gente. Coloca aqui. O volume de água do Rio Negro atingiu hoje 28 metros e 90 centímetros, 4 centímetros de atingir a cota de emergência que é de 28 metros
metros e 94 centímetros. A subida do rio tem assustado quem vive na orla de Manaus. Nos igarapés que cortam a cidade, o clima é de incerteza. A cada minuto, uma casa é invadida pelo rio. A cozinha da casa da dona Raimunda amanheceu assim, tomada pela água. Em poucos dias, todos os cômodos da pequena residência vai estar no fundo. É uma cena que se repete nos últimos 5 anos durante a subida das águas. Quando vem a água, a gente já está preocupada com aquilo, né? Hoje, por exemplo, quando for amanhã, mas tudo é alagado aqui, porque já começou ontem, de noite, né? Aí já viu, vai enchendo, a gente secando a água e a água vai enchendo. A aposentada mora na margem do Igarapé do São Jorge, um dos lugares mais afetados com a cheia do rio. O cenário é o mesmo em outros pontos da capital amazonense. No bairro Educandos, zona sul de Manaus, o cenário é assustador. A subida do rio revela problemas graves. O lixo encobre o espelho d'água e o odor incomoda quem mora por aqui. Essa complicação toda aqui com criança pequena, né? As casas estão quase indo no fundo, como você pode ver aí, ó. Aí ninguém tem dinheiro para comprar madeira para fazer maromba, perdemos, a gente já não tem nada. Aí perde o resto que tem com a enchente, né? Os animais de estimação ficam ilhados. As crianças são obrigadas a ficar dentro de casa por falta de espaço para brincar. São cuidados para evitar o que todo ano ocorre. Todo ano é esse drama aqui, né? Como ela falou, que a gente quase não tem ajuda aqui. A gente mesmo que dá o jeito, né? Já tem recurso aí. A água ia levar, eram 8. Quando eu vim ter conhecimento dos cachorrinhos, já só tinha 3, os outros tinham morrido todos. Aí eu adotei eles aqui para quando secar eu colocar eles na terra para eles tomarem o rumo deles. Circular por aqui somente por cima das pontes improvisadas de madeira feitas pela Defesa Civil do município. São mais de 2 quilômetros de pontes como esta, construídas nos lugares alagados da cidade. Na realidade, a Defesa Civil já começou a antecipar a situação das pontes, né? Até o momento já foi feito 1.800 metros de ponte e ainda temos mais 2.000 metros de ponte para construir. Então nossas equipes todo dia estão nas áreas que estão com vulnerabilidade à alagação para que a gente possa fazer essas pontes e quando chegar na conta de emergência a gente já ter esse trabalho executado nessas áreas vulneráveis. O Rio Negro ainda deve continuar subindo até meados de junho. Até lá, as famílias afetadas pela cheia mudam a rotina conforme o volume da água. Em todo o estado, 27 municípios já decretaram situação de emergência. O número de famílias afetadas passa de 50 mil em todo o Amazonas. Olha, é lamentável tudo isso, né? E como você viu aí na matéria, todos os anos tem essa preocupação, todos os anos. Então tá mais do que na hora também das políticas públicas chegarem de fato e de direito a quem sofre e quem passa por isso diariamente. Olha, são 12 horas e 44 minutos. Um dado do Instituto ProLivro diz que 47% da população do norte do país não tem o hábito da leitura. E graças a atitudes pontuais, o incentivo à prática no Amazonas está crescendo, viu, gente? É que existem projetos voltados a esse incentivo para que esse cenário mude. A Gabriela Moreno tem os detalhes. Vamos ver aqui, ó. Coloca. Há quem diga que os livros são as melhores companhias. Além de trazer mais conhecimento, você também pode viver grandes aventuras, página por página. Carolina diz que passou a ter o hábito de leitura por causa do marido que adora ler. Para ela, viver essa experiência com a leitura aumentou a imaginação e a criatividade. Comecei mais a ler por ver ele construir esse hábito e eu passar a querer construir também para melhorar minha escrita, conhecer novas palavras, melhorar minha imaginação, melhorar também, assim, ter um momento de lazer, de você poder relaxar com o seu livro. Mas aqui na região norte existe uma baixa procura por leitura. De acordo com dados do Instituto ProLivro, do ano de 2015, 47% da população norte não tem o hábito de ler. Mas para mudar esse cenário, projetos foram desenvolvidos para incentivar o hábito de leitura. A Biblioteca Vazia, por exemplo, é um projeto com o objetivo de arrecadar livros para serem doados, lançado há 2 semanas neste shopping, localizado na zona centro-sul de Manaus.
A biblioteca vazia já recebeu cerca de 150 livros. O doador só pode trazer livros de literatura e que estejam em bom estado. O destino é para o Instituto Navegando e Lendo, que vai direcionar os livros para 3 de seus projetos. O primeiro projeto, que é o Navegando e Lendo, que está desde 2007 e esse ano vai completar em junho, dia 10 de junho, 10 anos de atuação. O outro projeto é a Biblioteca Tenório Teles, Biblioteca de Incentivo à Leitura, que está lá no João Bosco, bairro de Flores. E outro recente projeto é o Um por Todos e Todos pelo Livro. Esse projeto nós estamos implantando numa escola municipal. Outro projeto é o Busão Cultural, que irá percorrer vários pontos de Manaus. Hoje ele está estacionado nesta escola no bairro Alvorada e vai ficar aqui por 10 dias. As crianças ficaram muito animadas. Muita coisa para a gente ficar muito inteligente em ler. Muito legais desenhos e é muito legal de ler. Cerca de 4.000 livros, além de internet gratuita, espaço para leitura e pintura serão disponibilizados a toda a população de Manaus, pelo ônibus itinerante. O projeto Busão Cultural é de iniciativa do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, com o objetivo de incentivar a cultura e a prática de leitura. Projeto realmente cultural. E o nosso carro-chefe, ou busão-chefe, é a biblioteca. Que é justamente para agregar, além do conhecimento e formação, a cultura também. Então aí a gente está esperando as crianças para a gente oferecer um pouco de teatro, plantar uma sementinha da leitura neles para que eles gostem mais. Uma dica é presentear um amigo ou conhecido com um livro que você não lê mais. E incentivar a outras pessoas grandes experiências com a leitura. Bem, parabéns, obrigado aí a Gabriela Moreno. É o que ela realmente falou nisso aí, né, gente? Falou aí, é isso mesmo. A gente tem que incentivar, você que é pai, você que é mãe, você tem que incentivar. Isso é a questão, o hábito é exatamente isso, né? É a rotina de se fazer algo. Então é importante você seu filhinho ainda pequenininho ali, você ler para ele, se tornar realmente assim algo diário, contínuo, para que ele tenha essa iniciativa, em querer aprender a ler também, para que ele mesmo possa sentir essa emoção. Muito boa a matéria. Olha, já quase finalizando aqui o programa, não esqueça que logo mais às 10:45 da noite tem aqui, ó, o nosso Band, que é o Band Cidade, jornalismo de qualidade às 10:07 da noite. Inclusive a gente já vai trazer aqui algumas notícias que você vai conferir os detalhes. O prefeito Arthur Vigílio Neto inaugura hoje o novo elevatório de água no bairro Mundo Novo. Essa nova unidade irá beneficiar mais de 200.000 pessoas. O homem espancou o seu próprio enteado de 1 ano e 8 meses na noite de ontem, no bairro Novo Aleixo. Inclusive o bebê foi levado ainda ao pronto-socorro, mas não resistiu. O padrasto foi preso em flagrante. Tem mais informação, tem mais notícia para você. Hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas é dia de deliberações e votações. Sabe quem esteve aqui pela nossa Band Amazonas? A Miss Amazonas, do ano de 2017. A Juliana Soares, eu encontrei ela aqui pelos corredores, né? Você vai conferir então todos os detalhes, né? Ela falando inclusive sobre a preparação sobre o Miss Brasil, que você vai também, é claro, curtir aqui na Band Amazonas. Portanto, os detalhes dessa e outras notícias logo mais 10:07 da noite no Band Cidade. Exige os seus direitos, fica por aqui. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.